Olá pessoal, aqui é a Lívia Nicolini e vamos continuar os nossos estudos de genética. Até agora a gente viu a primeira lei de Mendel, variações da primeira lei de Mendel, herança ligada ao sexo, tudo estava relacionado à determinação de características por apenas um par de genes. Agora, na segunda lei de Mendel, a gente vai ver o que acontece quando a gente considera mais de uma característica nos cruzamentos, né? Então, a segunda lei de Mendel seria a segregação independente de dois ou mais pares de genes. E o que quer dizer isso? A gente vai estar trabalhando com características que estejam em mais de um par de genes, e aí a gente agora vai trabalhar com a ideia também de gametas que são produzidos, qual a prole esperada e assim por diante. Então vamos lá, começando com o que o Mendel fez. Antes a gente tinha falado dos cruzamentos das ervilhas, que estavam usando sementes amarelas e verdes. Agora a gente vai incluir a característica textura da semente, liso ou rugoso. Então, o Mendel fez a mesma coisa. Ele pegou gerações puras, parentais, então que ele deixou muito tempo cruzando entre si, o que seria uma garantia de que eram gerações homozigóticas. Então, ele cruzou indivíduos amarelos lisos com verdes e rugosos. E na F1, ele encontrou uma geração toda amarela e lisa, o que nos indica que a característica amarela e a característica lisa é dominante em relação a rugoso e verde. Depois ele pegou esses indivíduos e cruzou entre si, e aí ele achou indivíduos amarelos e lisos, amarelos e rugosos, verdes e lisos e verdes e rugosos, ou seja, indivíduos com os dois fenótipos dominantes, um fenótipo dominante e o outro recessivo. Agora inverte, o fenótipo recessivo é a cor e o dominante é a textura, e indivíduos que fossem duplos recessivos, tá? E em proporções diferentes. Então vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá no passo a passo. Os parentais seriam, então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Um duplo homozigoto dominante e um duplo homozigoto recessivo. Esse parental produz gametas Vzão, Rzão. Ou seja, esse par aqui, Vzão, Vzão, só vai produzir gametas Vzão. E esse par Rzão, Rzão, só vai produzir gametas Rzão. A mesma coisa aqui no Vzinho, Rzinho. Juntando Vzão com Rzão e Vzinho com Rzinho, a gente vai ter indivíduos heterozigotos. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Por quê? Vzão e Vzinho vão formar um par e Rzão e Rzinho vão formar outro par. Aí na F1 ele cruzou indivíduos duplo heterozigotos. Então Vzão, Vzinho com Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho com Rzão, Rzinho. Cada um desses indivíduos vai produzir 4 tipos de gametas. O que isso quer dizer? Na hora que os pares se separam na formação de gametas, Vzão com Rzão, a combinação nos gametas finais desses alelos pode ser Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Então, cada um desses parentais pode formar cada um desses 4 tipos de gametas. E aí a gente pode, então, fazer o nosso famoso quadro de Punnett, colocando esses 4 gametas aqui. Quando a gente coloca aqui o gameta de um dos parentais e o gameta dos outros parentais, a gente vai ter o genótipo formado possíveis do encontro desses 4 tipos de gametas de cada um. Então, aqui eu vou ter Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí agora aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ai, desculpa, cliquei errado. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho.
Então, esses aqui são os genótipos possíveis. Só que se a gente for olhar bem, esses genótipos a gente consegue organizar em 4 classes fenotípicas, que são o quê? Quem é Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa, que está aqui circulado por azul, vai ter o fenótipo dominante para as 2 características, vai ser amarelo e liso. Nisso eu tenho 9 grupamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois, aqui quem está em vermelhinho, em quadrado vermelho, vão ser os indivíduos que vão ter o fenótipo dominante para cor, então amarelo, e recessivo para textura, que vai ser rugoso. Então, são 3, ó, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Depois, aqui, quem está no pentágono amarelo, vai inverter qual é o dominante e qual é o recessivo. Vai ser, agora, recessivo para cor, então ele vai ser verde, e dominante para textura, então ele vai ser liso. Estão aqui os 3. E por último, esse aqui, o que vai ser o duplo homozigoto recessivo. Então eu consigo pegar esses 16 indivíduos, ou esses 16 grupamentos que são possíveis a partir do cruzamento entre 2 heterozigotos e organizar em 4 classes fenotípicas. 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Ou 9, 3, 3, 1, tá? E isso ocorre por quê? Então vamos voltar lá na nossa meiose. A gente sabe na meiose que a gente tem a separação do par de homólogos e depois a separação das cromátides irmãs. Aqui a gente está falando da segregação independente dos fatores. O que é isso? Os fatores, que seriam os genes A e B, estão em cromossomos diferentes. Então, o comportamento na meiose, o pareamento desses homólogos durante a meiose, vai acontecer de forma independente um par do outro. Então, aqui, vamos pegar como se fosse aquele duplo heterozigótico. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quando o cromossomo duplica, o DNA duplica, a gente vai ter aqui, ó, um cromossomo do par, Azão, Azão, o outro cromossomo do par, Azinho, Azinho. Um cromossomo do par, Bzão, Bzão, e um Bzinho, Bzinho. Isso indica que o indivíduo ele era heterozigoto, Azão, Azinho e Bzão e Bzinho, mas agora eu tenho aqueles cromossomos duplicados, tá certo? E quando duplica, eu tenho que manter aqui, né, o mesmo jeito. Então, duplicou o novo par, a nova molécula de DNA formada é Azão, Azinho, Bzinho, Bzão e Bzinho. Aí, o que acontece? Durante a meiose, eu posso parear Azão com Bzão e Azinho com Bzinho, estarem todos os dominantes de um lado e todos os recessivos do outro, ou invertido. E aí isso significa que, quando eu tiver separação do par de homólogos, pode ir Azão com Bzão para uma célula filha e Azinho com Bzinho para outra célula filha, ou Azão com Bzinho para uma célula filha e Azinho com Bzão para outra célula filha. No final, se eu tenho essa configuração, os meus gametas formados vão ser Azão, Bzão e Azinho e Bzinho. Nessa configuração, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então, eu tenho sempre que uma célula entra em meiose, nesse caso, eu vou ter as 4 possibilidades de gametas. Eu vou produzir esses 2 tipos, se o pareamento acontecer de uma forma, e desses 2 tipos, se acontecer de outra forma. Tá certo? Só que como é um processo aleatório, então a gente, ao longo da vida do indivíduo, a gente tem que, mais ou menos, ele produz, ao longo da vida dele, 25% de cada um desses gametas. Vamos aqui, então, visualizar melhor o que eu tô falando. Aqui, a mesma coisa, eu tenho, o indivíduo era duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, aí duplicou, né, então fica aqui o par duplicado, o outro par duplicado. E aí, quais são as metáfases possíveis? Eu posso ter o pareamento assim, Azão e Azinho com Bzão e Bzinho. Então, na hora que eu divido a minha célula, vai Azão com Bzão para um lado e Azinho com Bzinho para o outro. Então, as células filhas finais vão ser Azão, Bzão, Azinho e Bzinho. São 2 dos 4 tipos de gametas. Ou eu posso ter invertido,
aqui pariu de um lado Azinho e Bzão e do outro Azão e Bzinho. Quando eu tenho a separação dos homólogos, Azinho e Bzão vão para uma célula, Azão e Bzinho vão para o outro. No final, quando eu tenho a meiose 2, eu vou ter células Azinho, Bzão e Azão e Bzinho, que são os outros dois tipos dos meus 4 gametas possíveis, tá certo? Então, aqui no processo da meiose 2, em função desse pareamento, que é independente para cada um dos cromossomos, eu tenho os meus 4 tipos de gametas possíveis, tá? E aí, então, eu tenho como saber, num indivíduo, quais são os tipos possíveis de gametas que ele vai ter, né? Então, por exemplo, esse aqui tá errado, desculpa, gente. Esse númerozinho aqui tá errado. Mas a regra seria 2 elevado a n é igual ao número de gametas, sendo n o pares de genes em heterozigose. Por quê? Se eu tenho indivíduos que são Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão e Dzão, Dzão, todos os gametas vão ser Azão, Bzão, Czão e Dzão. Então, mesmo eu tendo 4 pares de gametas, 4 pares de genes, né? Todos estão em homozigose. Então, não vai ter diferença entre os genes formados. Então, seria 2 elevado a 0, porque eu não tenho nenhum par em heterozigose. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu só teria um tipo de gameta possível, que seria Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czão e Dzão. Então, vamos ver aqui, ó. Quem é Azão, Azão, Bzão, Bzinho, tem quantos pares em heterozigose? 1, que é o Bzão, Bzinho. Então, quantos tipos de gametas ele produz? 2, porque seria 2 elevado a 1 igual a 2. Esse é fácil da gente imaginar quais são os gametas. Seria Azão com Bzão e Azão com Bzinho, ok? E aqui, o indivíduo é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Quantos pares em heterozigose? 2. Azão e Azinho e Czão e Czinho. Então, 2 elevado a 2, 4. Aqui, nesse caso, eu vou ter 3 pares em heterozigose. 2 elevado a 3, 8. E assim por diante, tá certo? Então, a gente consegue, a partir de quantos pares em heterozigose eu tenho, saber quantos tipos de gametas o indivíduo pode formar. Então, isso dá uma ideia pra gente de quanta variabilidade eu posso gerar somente na formação do gameta. Então, imagina um indivíduo produzindo tantos tipos de gametas possíveis e o outro indivíduo também, e o encontro aleatório dos gametas desses dois, a grande variabilidade genética que a gente forma. E a gente está falando aqui por exemplo, nesse exemplo aqui, de somente 6 pares. Se a gente for levar em consideração todos os pares que existem de genes nos indivíduos, isso já dá uma ideia absurda de como somente o processo de meiose, de segregação independente, já gera uma grande variabilidade nos gametas formados. Eu vou dar uma pausa aqui e já continuo falando sobre a segunda lei de Mendel.